arrependei-vos. Uma coisa nova na terra. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o príncipe da paz. E, apóstolo, Amém. qual é o segredo de manter uma vida de comunhão intensa com Deus e nunca retroceder? Porque eu vejo... Calma aí, quero responder aí a Elisângela Agostini. Ele fez uma pergunta aí, você não viu, ele disse assim, pergunta ao apóstolo, ou tens essa pergunta aí, tens já escrita? Não, ainda depois é que vamos responder as perguntas dos irmãos. Por enquanto ainda são perguntas. Ok, tá bom. Qual é o segredo? De manter uma comunhão com Deus permanente, nunca desistir. Presta atenção. A Bíblia diz, se nós vivermos no Espírito, andaremos no Espírito. E Jesus disse, se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiveres em mim, então tudo que vocês pedirem será feito. Olha o segredo. Primeiro, nós temos que pagar um preço para conhecermos a palavra de Deus. Porque o meu povo sofre por falta de conhecimento. E como pagaremos esse preço? Temos que meditar na palavra de Deus noite e dia. E Salomão, então, Davi diz assim, medite na lei de Deus noite e dia, e assim serás como uma árvore plantada junto do ribeiro, e vais dar fruto na estação própria. Suas folhas não cairão, nem no tempo da sequidão, nem na estiagem, porque você está debaixo, então suas raízes estão dentro da água. Palavra de Deus é ler, meditar, é estudar, é meditar. Meditar significa pensar na palavra do Senhor que você leu, que você conhece. Sim, faça isso. Isso traz fortalezas. E também essa palavra que você conhece tem que se esforçar para vivê-la. Sim, tem que viver a palavra, porque Jesus falou que aquele que ouve a palavra do Senhor e pratica a palavra é semelhante ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a areia, e vão correr rios e ventos, mas não vai cair essa casa. Mas muita gente conhece a palavra, mas não vive a palavra, e a letra mata seu espírito que vivifica. Tem que viver o evangelho. Agora, como você vai ver o evangelho se você não tem força? Aí vem muita oração. Não é oração, uma vida de oração. Uma coisa é orar e outra coisa é ter vida de oração. Vida de oração significa você tem que fazer da oração parte da tua vida. Tem que orar sempre. Paulo era homem de oração e ele ensinou para orarmos sem cessar. Jesus, o homem de oração, disse, em todo o tempo vocês devem orar. Aí assim vocês vão poder ficar de pé diante do Filho do Homem. Quando vierem as lutas, as tentações, você não vai cair. Mas não adianta orar também somente, tem que associar a oração ao jejum, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida, aleluia, amar a palavra do Senhor, não somente no cumprimento dele, mas também na meditação. Sim, a luz da palavra que está atrás da letra vai vir em você, e você vai ser um crente forte, com joelhos desconjuntados e mãos cansadas. Sim, com muito jejum, uma vida de jejum, uma vida de oração, e assim você será um crente imbatível, firmado na rocha. Podem vir ventos, assopram ventos, correm rios, você será um crente inabalável. Uma vida de oração. Sabe por que os ministros dessa geração estão desfalecendo quando são levados no deserto? Porque eles comem pouco na mesa do Senhor. Elias era esse homem que comeu pouco. Não que ele comia pouco, mas ele havia comido e ele gastou as forças, ou então toda a energia que ele recebeu, quer em Querite como em Serepta, e ele precisava comer outra vez, e assim foi até Serque, até o deserto de Berseba, debaixo da árvore de zimbro, e assim ele estava aí desanimado. O desânimo de Elias, que muitos estão a chamar de depressão, é o resultado de falta de oração, ou então você parar de orar. Oração e jejum são práticas que devem estar na nossa vida. Lembra-se da história da viúva e as suas botijas de azeite. Quando as botijas acabaram, o azeite cortou. O azeite não pode cortar na tua vida. Tem que envolver uma comunhão permanente com Deus, com o Espírito Santo, assim como Enoque e andava com Deus, não experimentou, então não provou a morte. Comunhão permanente
permanente, muita oração, muito jejum, sim. Quanto tempo os ministros oram para eles poderem ter vida, para eles serem fortes, é muita oração. A Bíblia diz para nós não nos apressarmos para sairmos na presença do Senhor. Entra lá e cava mais profundo, e cava mais profundo. Outra vez, volta lá. Lembra-se do conselho de Elias ao seu discípulo, e o discípulo foi ver a nuvem lá no Oriente, não sei se era no Zênite, e não viu nada. E ele disse: torne lá 7 vezes. Ouviu? Tem que tornar 7 vezes, significa perseverança na oração. Todos os dias da tua vida você tem que orar, tem que suar a camisola. E sim, e orações agonizantes. Já ensinou o que significa, já ensinei o que significa agonia na oração. O que é agonia na oração? Quando você não quer orar, que você tem que orar. Quando o teu corpo está cansado, é assim que você tem que continuar a orar. Isso são as agonias. E quando nós entramos em agonia, então vai haver, aleluia, um quebrantamento em nós. Este quebrantamento é o quê? Eu vejo no nosso coração que vai ser rasgado, para que quer o santo como o santíssimo, todos tornam santíssimo. E assim, glória a Jesus Cristo, a arca vai aparecer, a glória de Deus vai se manifestar, e toda a terra vai saber que você é servo, você é serva do Senhor. E a luz vai brilhar através do quebrantamento. Então, mortificação, somente pela prática da oração e de jejum, você vai matar o teu eu, a tua carne, a tua vontade. Sem a oração não há mortificação, e sem a mortificação ninguém vai ver Deus. Se um animal, se não tiver fogo, a carne, se não tiver fogo, não presta. O animal tem que subir no altar para ser consumido pelo fogo, não somente pelo fogo das provações e pelo fogo do sacrifício. E Jesus convida você a levar a cruz, sim, pelo fogo do sacrifício, oração e jejum, todos os dias. Tem que perseverar nisso, claro, com equilíbrio. Com equilíbrio. Alguém disse: mas como você fala assim e você não para? Mas calma aí, você não é um homem que foi fabricado pelos americanos. Parece que um homem que está vendo a terra que foi fabricado pelos chineses, pelas máquinas chinesas, e que fala e não para. Não, sim, temos a comunhão permanente, recebemos do alto, recebemos do céu, sim, é isso aqui, é muita oração, oramos sem cessar, uma vida inteira, sim, glória a Jesus. E nós estávamos chamando noite e dia, com agonia, sono, sim, mas Paulo disse: torne a levantar as mãos cansadas, torne a levantar as mãos, joelho desconjuntado, ore, Jesus. Calma aí. Ou por vezes fico a pensar: não, eu tenho mais agressividade do que você, mas hoje eu vi, não, é demais. Hoje te rendeste, né? Só sangue de Jesus. Glória a Jesus. E olha, após tem muita gente que se pergunta: mas como é um homem que não pode, se porventura não anda a comer de lado lá em casa, alguém que não come há 5 anos, só se alimentando de líquido, essa tamanha ousadia, esse cubatão, essa agressividade, isso, uau, é que se pega, não tem explicação. Porque as pessoas, muitos não acreditam, é impossível, né? Eles têm razão para tal, humanamente falando, isso é impossível. Alguém que não come num período de quase